Boa noite, sejam bem-vindos. Falamos hoje no programa Parlamento de Transportes Aéreos, na sequência da aprovação do relatório do Grupo de Trabalho criado no âmbito da Comissão de Economia da Assembleia da República. Falamos também do acórdão do Tribunal Constitucional sobre os cortes dos subsídios de férias e de Natal. Vamos ainda saber a opinião dos 3 deputados da Madeira na Assembleia da República sobre declarações recentes de Alberto João Jardim, que defende a mudança de regime como solução para os problemas do país, e de Miguel Albuquerque, que quer eleições regionais antecipadas como saída para a difícil situação em que se encontra a Madeira. Começamos, como sempre, pelo minuto dos nossos convidados. A escolha do CDS. A minha escolha tem a ver com a escolha do deputado Guilherme Silva por outras razões. O deputado Guilherme Silva diz que presta um mau serviço à região quem pretende a renegociação do programa de ajustamento financeiro assinado pelo Governo Regional. Deputado Guilherme Silva, eu estou à vontade nessa matéria, porque desde o primeiro dia, e foi o dia 27 de janeiro deste ano, que eu disse que este programa de ajustamento financeiro era incomportável para a região e insuportável para as famílias e empresas da região. E a execução orçamental dos primeiros 5 meses deste ano vem dar razão precisamente a esta tese de que este programa foi mal assinado por parte do Presidente do Governo Regional e do Secretário das Finanças. As receitas estão aquém daquilo que era esperado e a despesa aumentou. Bom, isto leva-me à questão que escolhi, que é a necessidade de o Governo Regional renegociar as parcerias público-privadas no domínio das estradas, designadamente os negócios ruinosos que foram feitos, quer com a via litoral, quer com a via expressa, que representam uma despesa para o orçamento anual da região da ordem dos 100 milhões de euros. E, finalmente, a terceira questão tem a ver com o apelo ao Governo Regional para que possa reformular o despacho sobre o aumento do preço das creches. Estamos perante um aumento de 15% para muitas famílias, o que é incomportável, mas, em alguns escalões, os preços das creches chegam a 72% o aumento. Ora, isto não é suportável pelos rendimentos da maioria das famílias da Madeira. E o Governo Regional tem que ter sensibilidade social para rever este despacho ou portaria. O CDS ainda não clarificou muito bem a sua posição. Paulo Portas estava no estrangeiro sobre este acórdão do Tribunal Constitucional. Qual é a sua reação a esta decisão? Nós podemos discordar do acórdão do Tribunal Constitucional. E agora, ele é legítimo. Ele é legítimo. E o CDS discorda? Eu acho que constitui uma oportunidade para se repensar esta questão do cumprimento dos déficits a nível da União Europeia. Acho que Portugal, como assim? Bom, Portugal está a fazer um esforço. E recordo que o acordo com a Troika foi assinado pelo anterior governo do Partido Socialista e está a ser cumprido por este governo. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o acordo não foi bom para Portugal. Porque os prazos são demasiado curtos para o regresso aos mercados. Os prazos de cumprimento de descida do déficit também são muito curtos e, portanto, já este ano, mesmo com a receita desta questão... razão ao Partido Socialista. Sr. Deputado, se me deixar falar... mesmo com a receita proveniente do corte do subsídio de férias e do subsídio de Natal, Portugal vai ter dificuldades em cumprir os 4,7 de déficit previsto para este ano. E, portanto, nós sabemos que a Europa está num momento de impasse, mas tomar grandes decisões. E, portanto, esta deve ser... Mas agora há uma decisão do Tribunal. Claro, há uma decisão do Tribunal Constitucional, mas este deve ser um momento oportuno para a Europa repensar se esta austeridade, se o programa da Troika que foi negociado com Portugal não deve ser revisto, para haver mais tempo em termos de cortes na despesa e também, neste caso, do aumento da receita e de cumprimento dos próprios Essa provavelmente será uma questão sobre a mesa quando a Troika voltar aqui em agosto. Mas eu recordo, aliás... que mas em relação ao acórdão... eu recordo que a Alemanha tem sido o país que mais tem imposto aos outros Estados-membros da zona euro, que são 17, que têm a moeda única, a necessidade de cumprir déficits. Tudo bem, acho que tem que haver consolidação orçamental. Mas tem que haver consolidação orçamental com crescimento económico. Porque só o crescimento económico é que vai provocar receita para fazer essa consolidação orçamental. E, portanto, não basta apenas ter medidas do lado da austeridade, do lado do corte da despesa, do lado da receita, se não houver essa mesma receita provocada pela própria economia. Ainda não percebi qual é a posição do CDS em relação ao acórdão. Só queria enquadrar esta questão.
é que a Alemanha, depois da assinatura do primeiro Pacto de Estabilidade e Crescimento, a Alemanha, por 2 vezes, nos 2 primeiros anos, furou o cumprimento dos próprios déficits a que se tinha imposto. E, portanto, numa circunstância bem melhor do ponto de vista financeiro e económico do que aquela que hoje atravessa a zona euro. E, portanto, esta deve ser uma oportunidade para, no contexto da União Europeia, no contexto do acordo que foi firmado com a Troika, de Portugal. É exemplo, aliás, das negociações que decorrem com a Grécia, com a Irlanda e com a Espanha e com a Itália, de Portugal de renegociar os prazos do acordo, os prazos, as taxas de juro também, e desse ponto de vista, talvez, para o ano, tentar encontrar outras soluções que não passem apenas pelo corte Mas dos está aqui a rendimentos defender dos uma portugueses. tese que é contra a opinião do Primeiro-Ministro. Que não aceita essa tese de rever, de pedir alargamentos de prazo. Eu acho que o Primeiro-Ministro está a querer dar a ideia de que Portugal é cumpridor e tem sido até o momento. Pronto. E que isso constitui um exemplo para depois, quando for negociar, poder ser mais exigente do que se não tivesse cumprido. E, portanto, é essa negociação que falta fazer. Mas eu continuo sem saber qual é a posição do CDS em relação ao acórdão. É um bom acórdão, facilita... correto? A questão é que o acórdão é legítimo. O Tribunal Constitucional, segundo a nossa Constituição, é quem decide sobre esta matéria se uma determinada lei viola ou não a Constituição. E não é contraditório? Não é suscetível de recurso para nenhuma instância, para além do Tribunal Constitucional. Não existe. Agora, o Governo tem que encontrar as medidas compensatórias da não arrecadação desta vossa opinião. As pessoas, naturalmente, conhecendo este acórdão, num primeiro momento chegaram a pensar que estavam de volta aos subsídios, mas neste momento estão novamente a pressentir mais austeridade. Que saídas tem Vítor Gaspar no orçamento do próximo ano para resolver esta questão? Vêm aí mais impostos, mais austeridade, como é que é? Sejamos claros. Porquê é que chegámos a esta situação de haver sobretaxa sobre o IRS sobre o mês de dezembro do ano passado e a necessidade agora de cortar o subsídio de férias e o subsídio de Natal? Há necessidade. Porque o contrário. Porque o governo do Partido Socialista levou Portugal a um estado de pré-falência. E foi o ministro Teixeira dos Santos, contra a vontade do primeiro-ministro, que em última instância teve que pedir o resgate à chamada Troika, porque não havia dinheiro para vencimentos nesse mês, não havia dinheiro para pagar aos pensionistas. E foi num estado de emergência, perante o estado de pré-falência que o país tinha chegado, que o governo do Partido Socialista, em estado de necessidade, tal como o governo regional do PSD também mais tarde, veio a assinar este plano com a Troika. A Troika, que é a Comissão Europeia, que é o Fundo Monetário Internacional e que é o Banco Central Europeu. Quem assumiu no acordo com a Troika os níveis de receita e despesa que Portugal tinha que atingir, os níveis de consolidação orçamental e de cumprimento de déficits, não foi o atual Governo da República, foi o anterior Governo do Partido Socialista. E, portanto, havia que encontrar formas de encontrar aquela receita que o Governo do Partido Socialista tinha se comprometido com a Troika e também a nível da despesa. Mas qual vai ser a decisão? O Serrão fala muito agora na agenda. É curioso que o deputado Jacinto Serrão não tenha ido buscar o exemplo francês. É que o Sr. François Hollande foi eleito em nome do crescimento económico e contra a austeridade. Não fez outra coisa no primeiro mês de vida da presidência da República Francesa que não fosse um programa de austeridade rigorosíssimo contra tudo aquilo que tinha dito antes das eleições. Eu acho que o Governo vai ter que encontrar, obviamente, receitas alternativas ou então cortar do lado da despesa. Eu acho que o Ministro das Finanças tem algumas almofadas orçamentais. Já em dispensa de funcionários públicos, acha que poderemos chegar Eu acho que não vamos chegar aí. É essa hipótese, não? Não, eu acho que vamos caminhar para, aliás, o Governo já anunciou isso, para a possibilidade de haver rescisões por mútuo acordo entre funcionários públicos e a administração pública. Mas eu acho que o Ministro das Finanças tem algumas almofadas orçamentais. Tem almofadas orçamentais. E folgas. E até há um fundo de pensões. Não ficamos com essa impressão quando ouvimos o Primeiro-Ministro. Pode haver receitas extraordinárias de um fundo de pensões. Continua a existir. Aonde é que existe? Existe um fundo de pensões, ainda parte do fundo de pensões da banca não está ainda integrado no Estado, ao contrário do que se pensa. Então, para que tanta austeridade? Desse ponto de vista, acho que o Governo tem alguma capacidade de manobra,
podendo, naturalmente, uma vez que o Tribunal Constitucional afastou esta questão para o ano que vem, Sim, do corte do subsídio de férias e do corte do subsídio de Natal para os funcionários públicos, de eventualmente haver a questão de uma sobretaxa de IRS sobre um determinado valor do salário. E aí, em vez de atingir só... Equivalente ao corte do subsídio. Não é equivalente. Em vez de atingir só os funcionários públicos, seria distribuído equitativamente sobre todos aqueles que trabalham abaixo de um determinado montante. Eu preciso saber a opinião do restante painel para passarmos a outro assunto. É preciso também dizer que só as pessoas que ganham abaixo de X é que iriam perder Mas é na um função patamar pública. baixo. Claro que é um salário baixo. Claro que é um estado de emergência e os senhores são responsáveis pelo estado Doutor em que o Guilherme país chegou. Silva, Não tem a mesma visão? Disse, senhor. Há uma questão mais interna, mais Chama o evidente. Sócrates, nos colocou nas mãos desses horários. Não vale a pena Vamos a uma questão mais interna de Essa que é a política regional. Ele aqui nos Passos colocou. Coelho e Paulo Portas. Quem criou a dívida que Ele é que estamos nos a pagar? colocou nesta Quem é que criou situação. essa dívida? Foram os senhores do governo do Claro, Partido Socialista. nós é que temos de pagar. E até negociaram mal, conforme acaba de reconhecer. Vamos agora para questões mais Ria dos portugueses que estão a pagar. caseiras, mais regionais. João Manuel Rodrigues, ouvimos no Porto Muniz, este fim de semana, o Presidente defender, engasguei-me, uma mudança no regime político. Isso é por causa por da outro... frase do Presidente do Governo. Não é coincidência. Porque não resolve os problemas do país. Como é que olha para Não é? mudança de regime político, porque o atual não resolve os problemas do país? Não deixa de ser curioso que a pessoa que está mais tempo a viver deste regime político seja aquela que reclama a mudança do regime político. Eu acho isto Acho que essa é uma fantástico. afirmação Mas tão... que regime político? Mais presidencial, em que o Presidente da República tem uma maior intervenção, mais parlamentar, deixar o semipresidencialismo. Eu gostava de saber o que é que pensa o Presidente do Governo sobre essa matéria. Se o Presidente do Governo, na mudança do sistema político, fala na necessidade de uma revisão constitucional que liberte a constituição dos dogmas socialistas e revolucionários de 1975... O último assunto de que falámos, o acórdão, abre portas contra os quais para o isso. CDS votou contra, ao contrário do PSD e dos então deputados do PSD Madeira na Assembleia Constituinte, estamos de acordo. Agora, o que eu acho é que no estado de emergência do país não há condições neste momento para discutir o regime político. Essa é uma matéria que, obviamente, pode e deve ser discutida no tempo próprio. Não é por acaso que estamos numa Assembleia que tem possibilidades de abrir um processo de revisão constitucional e nenhum partido ainda tomou iniciativa. Aliás, ao contrário do que aconteceu na anterior legislatura, salvo erro, em 2010. Precisamente porque o país não tem que ligar neste momento o regime político. O país tem que atacar rapidamente o problema das finanças, o problema das falências de empresas, o problema dos setores produtivos, o problema do desemprego, daqueles que estão mais pobres, daqueles que caem na miséria. Esses são os problemas reais do país. O resto, mudança de regime político, o espantalho do separatismo e o espantalho da independência, se o João ou o José fazem anos e se há jantares da fama ou não, isso são tudo manobras de diversão para ilibar o Presidente do Governo de algumas responsabilidades que tem no Estado em que a região chegou. Declaração de Alberto João Jardim no Porto Muniz. Miguel Albuquerque na televisão defendia a necessidade de eleições regionais antecipadas, que teve depois uma reação por parte de Alberto João Jardim, que veio dizer que isso seria entregar a Madeira ao CDS e favorecer a oposição. Mudanças lá, sim, aqui na Madeira. Tenho que perguntar ao líder do PSD, Presidente do Governo, o que é que queria dizer com isso de entregar o poder ao CDS. Tenho que perguntar também. Mas justifica-se eleições antecipadas? Eu acho que neste momento não se justifica. Estamos a 6 meses de um processo eleitoral que foi em outubro do ano passado. 7 meses. O que eu acho, e tenho vindo a defender, é que face ao estado de emergência da região autónoma da Madeira, se deveria constituir um governo de salvação regional integrando os 3 partidos, PSD, PS e CDS. Sem este Presidente do Governo. Que é grande caldeirada. Porque foi ele que criou a solução. Não. Então está a seguir o conselho Não. Sabe porquê, deputado Guilherme Silva? Eu acho que as dificuldades da Madeira são tantas. Está a seguir o conselho do... Os sacrifícios vão ser tantos nos próximos anos que só um discurso de mobilização, de unidade,
é que permitirá aos madeirenses e porto-santenses vencer esta crise. E não um discurso de divisão entre madeirenses, como tem feito o líder do seu partido e presidente do governo, mas esse discurso de divisão já chegou ao interior do PSD com ameaças de expulsão de militantes e de dirigentes. Nós precisamos de mobilização, não precisamos de expulsão. Agora teve votado a favor disto na Assembleia, não? João Manuel Rodrigues, como é que olha para esta resolução publicada no Diário da República? Primeiro, aquilo que é pedido pelo PSD nesta resolução é que os Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público avaliem as instâncias cíveis e criminais. E acha que se justifica? Não, isso já é feito periodicamente. Esta é uma posição política do PSD no Parlamento Regional para provocar a justiça no momento em que decorre um inquérito da Procuradoria-Geral da República à dívida oculta dos últimos 10 anos dos governos regionais do PSD. É uma clara resposta. Deputado Guilherme Silva, os senhores têm que reconhecer, porque aquilo que os senhores pedem... Pedir aos conselhos para... Não, o que os senhores pedem é feito com frequência as inspeções dos conselhos aos tribunais e ao Ministério Público. Está na lei, é feito com frequência. Portanto, esta é uma posição política de afrontamento no momento em que a região está na mira da justiça, sobretudo do governo regional do PSD. Essa é uma avaliação geral da situação da justiça na região, não é saber se o senhor A ou o CB decide assim ou decide assado. Essas inspeções são inspeções dos agentes da justiça, dos magistrados e não, provavelmente, vamos para o último tema, a questão do transporte aéreo, do resultado do grupo de trabalho, que é consensual entre os partidos da Madeira, os deputados da Madeira na Assembleia da República, efeitos práticos de tudo o que está aqui em termos de repensar, da liberalização, de taxas. O que é prioritário agora que a República faça para que sejam postas em prática aqui determinadas medidas que estão aqui apontadas? Eu coordenei este grupo de trabalho durante 6 meses. E, curiosamente, o Parlamento Regional, por proposta do Partido Socialista, salvo erro em fevereiro-março, com o apoio do PSD, apresentou um voto de protesto contra a inércia deste grupo de trabalho. O resultado está claramente à vista. Resultou. Ainda bem que os senhores elogiam o relatório. Ainda bem. Não. E esta é a melhor resposta a esse voto de protesto. Eu percebo porque é que os senhores estavam incomodados. Mas vamos às 14 conclusões. É porque já estamos a caminhar para o fim do programa. A deputada Cláudia Aguiar deu aí uma grande ajuda ao coordenador. Eu sei que incomodou. Não, acho que se não fosse a deputada Cláudia Aguiar, isso não teria atingido... me congratular pela prestação dos deputados, quer do PSD, quer do PS da Madeira, quer dos deputados do PS e PSD, o que é que está a seja posto em prática? Este trabalho que eu coordenei tem aqui um conjunto de sugestões e de recomendações que devem ser acolhidas pelo Governo da República, também pelos governos regionais, tem uma palavra a dizer nesta matéria. Eu permita-me salientar 3 ou 4 aspectos mais importantes, que é o facto de nós apontarmos para que este modelo de liberalização foi positivo, mas tem que ser aperfeiçoado. Designadamente para introduzir mais concorrência, mas para garantir também mais direitos aos residentes. Designadamente o subsídio social de mobilidade que é atribuído aos madeirenses e porto-santenses deve incidir sobre o preço da tarifa mais o custo das taxas e não apenas sobre a tarifa como hoje existe. Os estudantes devem ter uma tarifa especial como tinham anteriormente. Também deve ser estudada a possibilidade de haver um teto máximo para que os madeirenses e os estudantes não sejam atingidos pelos preços de 400 e 500 euros numa deslocação ao continente quando viajam em picos de tráfego como o Natal, fim de ano e verão. E chama a atenção para outra questão que me parece muito importante e prospectiva, que é a privatização da TAP e a necessidade de garantir que no caderno de encargos de privatização da TAP o Governo, o Estado, tem que garantir um número mínimo de frequências diárias da companhia se ela vier a ser privatizada. Assim como também alerta para a necessidade de baixar as taxas aeroportuárias antevendo a possibilidade de privatização da ANA, como se sabe, tem 70% do capital da ANAM. Essas taxas hoje oneram claramente os madeirenses quando viajam, oneram também as próprias mercadorias e onera também o nosso turismo, porque o pacote turístico fica mais caro. O deputado Guilherme Silva me deixa. Este discurso é curioso. Isso é que é importante referir. Este discurso é curioso porque foi o anterior governo do PS que reduziu o subsídio social de mobilidade aos madeirenses de 118 para 60 euros.
Dr. Guilherme Silva, Estado, o PSD... Essa está boa. Para o campo. Mas O acordo do Governo Regional de Peso. Não me esqueço. Criou já um agendamento potestativo na Assembleia Legislativa Regional. Uma gracinha. E despedir-me do painel até depois do verão. Boas férias. Boas férias, se for esse o caso. Pela minha parte, prometo estar de volta na próxima terça-feira com os deputados da Assembleia Regional. Até lá, fique bem.